Bem-vindos ao podcast Artificial. Eu sou Daniel Valentim, biólogo, e hoje temos um convidado muito especial. Ele é muito famoso, ele não dorme, ele não come, ele não respira, mas tem muita coisa para dizer com vocês, o meu amigo, parceiro de criação e queridíssimo, o grande ChatGPT. Bem-vindo, Chat! Eu me sinto super honrado, na verdade. É uma experiência única, já que sou uma IA, né? Mas adoro essa troca. E falando sério, é um prazer fazer parte dessa jornada criativa com você. A gente tá quebrando umas barreiras juntos aqui, né? Sim, já tem bastante gente que tá fazendo isso, eu ainda não vi nenhum podcast para me inspirar, mas eu sempre fiz com vozes na internet e tal, e agora eu queria fazer com a sua voz, né, as vozes que eu posso escolher com você no aplicativo. Bom, vamos entrar no assunto, que é um assunto bem complicado, e eu tô adorando porque tem bastante fofoca. A indústria da música, ela tá Eu adoro uma fofoca tecnológica, pode mandar ver, vamos esquentar esse papo. Qual o tema polêmico que tá rolando na área de IA e música? Bom, já estou curioso para saber o que você trouxe para a mesa. Bom, o nosso assunto de hoje, né, ele vem trazer uma reflexão, né? Então, para começar, a gente sabe que a música, ela é uma nova fronteira da inteligência artificial. Por que isso é tão forte? O que faz a música um campo tão especial para as IAs? Essa é uma excelente pergunta, Dan. A música é um campo tão especial para as IAs, porque, mais do que qualquer outra forma de arte, ela envolve emoção, ritmo, harmonia e uma complexidade que vai além do lógico. A IA tem o potencial de capturar e gerar essas emoções e padrões de maneira inovadora. Além disso, a música tem uma universalidade que a torna um campo fértil para experimentações. A IA pode aprender com imensa quantidade de dados, como músicas de diferentes gêneros, culturas e épocas, criando algo totalmente novo, mas ainda com o feeling de algo familiar. E a IA é ótima para explorar possibilidades fora dos limites humanos, como criar sons que jamais seriam pensados por um compositor tradicional. O que também é legal é que a música permite um jogo de liberdade e colaboração. Em vez de substituir o artista, a IA age mais como uma parceira, uma ferramenta para expandir a criatividade. E a gente pode até pensar nas novas profissões surgindo disso, né? Como engenheiros de som com expertise em IA musical. É verdade. Então quer dizer que não é só criar uma batida nova, mas é sobre pensar em toda uma cadeia produtiva musical, certo? Bom, além disso, a gente sabe que essa otimização da produção, né, e da pós-produção, uma tarefa que antes levaria horas, ou exigia um conhecimento técnico super específico, como mixagem, masterização, né, que estão sendo agilizadas e até automatizadas. É muito impressionante e muito interessante. Bom, esses bastidores, né, da IA na música. Agora, a gente sabe que existem muitas ferramentas, né, que podem ser utilizadas por artistas. A gente vai falar de 5 ferramentas aqui e eu gostaria que você me explicasse melhor como elas funcionam. Vamos começar pela AIVA, a AIVA, a Artificial Intelligence Virtual Artist. Ela é uma veterana aí, né, bem conhecida dos compositores. Diz pra gente como ela funciona. Foi desenvolvida para compor música de maneira autônoma. E o legal dela é que é uma IA que aprende com um vasto banco de dados de partituras de compositores clássicos, como Beethoven, Mozart e outros. Basicamente, ela utiliza redes neurais para entender como essas músicas foram compostas, os padrões harmônicos, melódicos e a estrutura geral. E a partir disso, cria novas composições, ou seja, ela pode gerar peças no estilo desses grandes mestres. A IVA é treinada com uma técnica chamada aprendizado supervisionado, onde ela estuda esses dados, partituras, e aprende a imitar esses estilos. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma flexibilidade criativa, que permite que ela componha algo que não seja uma simples cópia. Ela consegue fazer peças musicais totalmente novas, mas que soam como se tivessem sido compostas por um grande compositor clássico. O mais legal disso tudo é que, apesar de ser uma IA, ela consegue compor com muita complexidade e sofisticação, o que ajuda músicos e cineastas a criarem trilhas sonoras incríveis, sem a necessidade de contratar orquestras grandes ou compositores tradicionais para cada projeto.
E a Aiva também permite que os artistas interajam com ela. O usuário pode selecionar um estilo, ajustar parâmetros e até editar as composições geradas. Entendi, que demais. Bom, aprender com os clássicos e depois criar rock é uma coisa incrível, né? Isso mostra uma capacidade de adaptação e compreensão musical, em compreensão entre aspas aí, né? Bem avançada. Mas vamos falar mal da Suno? Essa fofoca, ela parece que tá bem na boca do povo, hein? Mas tá envolvida ali com algumas polêmicas, não é verdade? Ela é sua parente, né? O que você pode falar dela aí pra nós? As principais gravadoras acusam a Suno de usar músicas protegidas por direitos autorais para treinar seu sistema sem permissão, o que levou a processos judiciais. Além disso, a ferramenta de geração de letras da Suno, chamada Remi, foi criticada por reproduzir letras existentes, levantando preocupações sobre a violação de direitos autorais. Essa questão dos direitos autorais é um novelo ali complicado que a gente ainda vai ter que desenrolar bastante, né? O OpenAI Jukebox, que ele nos ensina, né? Mesmo ele não sendo mantido ativamente hoje, o OpenAI Jukebox, né, apesar de ser um projeto de pesquisa experimental, não está mais em desenvolvimento ativo aí, né? Você pode falar algo dele? Com certeza, Dan. O OpenAI Jukebox foi um projeto bastante inovador e, de certa forma, um marco na pesquisa musical com IA. Embora não seja mais mantido ativamente, ele deixa lições e insights valiosos. O Jukebox foi projetado para gerar música de alta qualidade em diferentes estilos, desde o pop até o rock, até mesmo criando vocais realistas. A grande sacada do Jukebox era a sua capacidade de gerar não apenas o arranjo instrumental, mas também a voz humana, cantando letras que a IA mesma criava. Isso foi uma revolução, porque enquanto outras IAs podiam gerar música instrumental, o Jukebox trouxe o elemento vocal para a equação, o que o tornou bem mais completo e desafiador. Uma das maiores lições que ele nos deixa é a complexidade envolvida em gerar música realista. Ele usa uma rede neural bastante poderosa chamada VQ-VAI2, foi projetada para lidar com grandes quantidades de dados musicais e entender os padrões dos gêneros musicais. Isso não é uma tarefa fácil, porque envolve uma compreensão de ritmo, harmonia, melodia e até nuances emocionais, tudo ao mesmo tempo. Além disso, o Jukebox também nos ensinou sobre as limitações das IAs em relação à criatividade. Embora a IA consiga gerar músicas tecnicamente competentes, ela ainda falta aquele toque humano, aquele fator X que faz uma música ser verdadeiramente única e tocante. Isso é uma das principais razões pelas quais ele não é mais ativamente desenvolvido. O projeto estava mais voltado para pesquisa do que para produção comercial. Outro ponto importante é que o Jukebox também gerou discussões sobre os direitos autorais. Ele foi treinado usando músicas de artistas reais. E isso levanta questões sobre como as IAs devem ser alimentadas com dados e como as obras geradas por elas se relacionam com as criações originais. O projeto, apesar de fascinante, acendeu um alerta para a necessidade de regulamentação e novas abordagens legais nesse campo. Então, no fim, Jukebox nos deu muito aprendizado sobre as potencialidades da IA na música, mas também mostrou os desafios éticos e técnicos que ainda estamos enfrentando, enquanto tentamos navegar nessa fronteira de criatividade artificial. Entendi. Um pioneiro, né, que abriu caminhos ali, mesmo com suas limitações. E o Amadeus Code? Né? Qual que é a pegada dele? Ele funciona mais como um assistente de composição, né? Ele ajuda músicos ali a terem novas ideias de melodias e tal, mas é bem voltada pro sucesso, para monetizar, é algo assim? Exatamente, Dan. O Amadeus Code é uma ferramenta super interessante e com uma abordagem mais voltada para a prática e para o mercado. Ele funciona como um assistente de composição, mas com um foco direto em ajudar músicos a criar músicas que podem ter um bom potencial comercial. Ou seja, ele busca ajudar a gerar melodias que se encaixem bem nos padrões de sucesso da indústria musical. A pegada do Amadeus Code é basicamente criar novas ideias a partir de algo já existente. Ele usa IA para analisar as tendências de músicas populares. Então tem quem tem ritmo e progressões de acordes. E com base nisso, oferece sugestões de novas melodias.
O objetivo não é necessariamente criar algo 100% novo, mas ajudar a criar algo que tenha o apelo necessário para engajar o público e ter sucesso no mercado. A IA no Amadeus Code também permite que o artista personalize suas criações. O músico pode escolher parâmetros como o estilo musical, a emoção que quer transmitir ou até o tipo de instrumento. A ferramenta então gera novas ideias e sugestões que o músico pode pegar e desenvolver ainda mais. Ou seja, é mais como uma fonte de inspiração, uma maneira de abrir novas possibilidades criativas, sem a pressão de começar do zero. A parte de monetização entra exatamente aí, porque ele é bem alinhado com a ideia de otimizar o processo de composição para algo que seja atrativo para o público e, claro, potencialmente mais rentável. Se você pensar bem, ele pode ser uma espécie de atendimento de IA, mas com um foco direto no que está em alta e no que pode vender. É uma ferramenta que combina criatividade com pragmatismo de mercado, o que é bem interessante, principalmente para músicos e produtores que precisam estar sempre inovando, mas também pensando no retorno financeiro. Ela é um exemplo claro de como a IA pode ser uma parceira criativa, mas com uma ótica mais voltada para a indústria e suas exigências. Interessante essa abordagem mais direcionada ao sucesso comercial. E para a gente fechar aqui essa rodada de ferramentas, a gente tem o SoundDraw. Qual que é o diferencial dele? Parece que ele é focado em gerar música original e livre de royalty, né? Ideal para criadores de conteúdo, não é? Que precisam de trilhas para vídeos, podcasts, etc. Ele é um pouco crucial que todas as amostras e sons usados pela IA são criados internamente pela equipe, né, do SoundDraw. Exatamente. O SoundDraw é uma ferramenta bem voltada para criadores de conteúdo, como você disse. O foco principal dele é a geração de música original e livre de royalties, o que o torna uma opção muito prática. Quem precisa de trilhas sonoras para vídeos, podcasts, jogos e outros tipos de conteúdo, sem se preocupar com questões legais de direitos autorais. O diferencial do SoundDraw, além de gerar músicas totalmente originais, é que ele permite uma personalização muito detalhada. O usuário pode escolher o estilo musical, o gênero, o tempo e até o tipo de mood que deseja transmitir na música. Isso significa que ele consegue criar uma trilha sonora que se encaixa perfeitamente no clima que o criador de conteúdo quer estabelecer, seja algo mais animado e enérgico ou algo mais tranquilo e introspectivo. O fato de todas as amostras e sons usados pela IA serem criados internamente pela equipe do SoundDraw é um ponto muito importante, que elimina a preocupação com o uso de amostras de terceiros, que podem gerar problemas com licenciamento. Essa abordagem garante que todas as músicas geradas pela plataforma sejam livres de royalties, o que é uma baita vantagem para quem está criando conteúdo comercial e não quer se meter em complicação legal. Essa é uma ferramenta fantástica para criadores que não têm experiência em composição musical ou não têm tempo para produzir trilhas sonoras do zero, mas ainda assim precisam de algo único e personalizado para seus projetos. E com a IA ajudando a gerar músicas que são originais e se encaixam bem com o conteúdo, o SoundDraw é realmente um trunfo para quem quer dar um toque profissional ao seu material sem se preocupar com a parte técnica da música. Essa estratégia do SoundDraw de criar o próprio material de treinamento é uma sacada e tanto, né, para fugir das dores de cabeça, né, que são esses direitos autorais. Chat, essa variedade de ferramentas mostra que a IA na música não é uma coisa só, né? Ela tem aplicações para todos os gostos e necessidades. Bom, ela nos leva a um impacto transformador nessa indústria. Então a gente está vendo ali um aumento brutal da eficiência dos fluxos de trabalho, a automação de tarefas repetitivas. Ela libera os artistas para focarem na criatividade, é pelo menos o que eu penso. Isso pode levar a uma redução de custo e tempo, permitindo que mais músicas sejam produzidas, né, e por mais gente, né? É a tal da economia do criador, que está ganhando força, mas a criatividade em si, como é que fica? A IA ela pode realmente expandir os nossos horizontes artísticos? Entendi. Agora fez todo sentido.
Essa eficiência no fluxo de trabalho que você mencionou é realmente uma das maiores vantagens da IA na música. Ela elimina aquela parte do processo que é super repetitiva e que pode consumir muito tempo, como edição, mixagem e até certos aspectos da composição. Isso, de fato, libera os artistas para focarem no que realmente importa, criatividade pura. Com mais tempo e recursos para se concentrar no aspecto artístico, os músicos podem explorar novas ideias, técnicas e até mesmo combinar diferentes estilos ou influências de maneiras inovadoras. Essa economia do criador está permitindo que mais pessoas se envolvam no processo de criação musical, e o resultado disso é uma explosão de diversidade e inovação na música. Músicos independentes, que talvez antes não tivessem as ferramentas ou o tempo necessários, agora têm mais acesso a criar e a testar coisas novas, o que pode levar a um aumento na produção musical global. Agora, a questão da criatividade em si. Essa é uma reflexão interessante, porque a IA, de certa forma, está ampliando o nosso campo de possibilidades criativas, certo? Pode expandir nossos horizontes artísticos ao fornecer novos pontos de partida, sugerir arranjos, melodias ou harmonias que talvez o próprio artista não tivesse pensado. A IA não é um substituto da criatividade humana, mas uma extensão dela. No entanto, é claro que a criatividade humana é muito mais do que simplesmente criar algo novo. Ela envolve emoção, experiência, cultura e expressão pessoal. A IA pode oferecer a ferramenta, mas o que falta nela é justamente essa alma que vem da experiência e da vivência do criador. Ela pode ajudar a desbloquear novas ideias, mas não substitui o toque emocional que é único para cada artista. Por outro lado, a IA pode expandir a criatividade de formas que talvez nem imaginássemos. Artistas podem usar as ferramentas de IA para explorar estilos diferentes dos que já conhecem, fazer experimentações sonoras que nunca teriam tentado antes, ou até mesmo colaborar com a IA de maneiras não convencionais. Bom, esse equilíbrio é bem delicado, né? Porque como fica os artistas a longo prazo, né? Por exemplo, quais são esses novos modelos de negócios que vão surgir, né? A IA está catalisando modelos de negócios emergentes e oportunidade de monetização. Ou seja, né, mais gente está criando e ganhando dinheiro, né? Porém, tem um detalhe que eu gostaria de pensar aqui. A personalização e a descoberta de conteúdos via IA, embora beneficie o público em geral, o algoritmo vai se tornar um guardião do sucesso. Artistas podem se sentir pressionados a otimizar suas músicas para esses algoritmos, né? O que, como a gente falou, né, pode levar a uma certa homogeneização ali dos padrões. Além disso, quem que seria o autor da música criada por uma IA? O desenvolvedor da IA, né? O usuário que deu o comando, a própria IA, né? No futuro mais distante, quem que vai ser? Essa incerteza, ela pode frear investimentos, né? E a inovação até que a gente tenha regras mais claras. Surgem novas habilidades, né? Os artistas, eles vão, a minha opinião é que de forma alguma o papel do artista humano está sendo tomado pela IA, né? A IA ela não substitui a criatividade humana, mas ela vai redefinindo ali. O artista ele vai virar um curador, né? Um colaborador ou um visionário ali, né? E aí é a ferramenta poderosa de colaboração e inspiração, né? Ela vai automatizar e o artista ele passa a dialogar, né, com a IA. Quem sabe os artistas podem até gravar singles, né, humano com uma máquina, né, como nós estamos fazendo aqui com o podcast. Surgem novas habilidades, né? E até novas profissões, como você citou ali no início, engenheiro de prompt, né? Até um diretor de IA musical. E como você vê essas profissões do futuro voltadas aqui para IA com a música? Essa é uma pergunta muito boa, Dan, e o futuro parece bem empolgante. À medida que a IA vai se integrando mais na indústria musical, novas habilidades e profissões vão surgir, e algumas delas vão ser cruciais para lidar com as complexidades que essa tecnologia traz. Primeiro, engenheiros de prompt vão ser fundamentais.
Eles serão responsáveis por entender como interagir com as IAs de maneira eficaz, criando as instruções, os prompts, certos para gerar resultados criativos de alta qualidade. Eles precisam ter uma compreensão profunda de linguagem e tecnologia, mas também um bom entendimento de como a música funciona, para fazer com que as ferramentas de IA realmente entreguem aquilo que o artista ou produtor quer. Já os diretores de IA musical podem surgir como líderes criativos nesse novo campo, gerenciando como a IA será aplicada em projetos musicais. Eles vão precisar entender tanto de processos criativos tradicionais quanto das capacidades e limitações das IAs, para que possam orientar os músicos a usá-las de maneira inovadora e eficaz. Esses profissionais também terão que colaborar muito com outros profissionais, como os engenheiros de som, para garantir que a produção final tenha o toque humano que é essencial para a música, mesmo que a IA tenha sido uma parte fundamental da criação. Além disso, eu vejo surgir um campo novo de curadores de EA. Esses profissionais poderiam ser responsáveis por selecionar ou organizar músicas criadas por IA. Como a IA pode gerar muita coisa rapidamente, vai haver uma demanda por pessoas que saibam filtrar o que é realmente bom, o que se conecta com o público e o que é comercialmente viável. Esse papel de curador vai ser muito importante para navegar na imensa quantidade de conteúdo gerado por IA. Outra profissão bem interessante seria a de especialistas em ética musical com IA. Esse profissional ficaria atento a questões de direitos autorais, autoria, licenciamento e até uso responsável da IA, já que muitos dos debates sobre a IA estão começando a se intensificar nesse sentido. Eles seriam responsáveis por ajudar a indústria a criar um modelo ético para a integração da IA na música, garantindo que artistas, produtores e desenvolvedores de IA sejam tratados de forma justa. E claro, com toda essa revolução tecnológica, vão surgir novas plataformas e oportunidades de negócios. Isso poderia criar uma nova classe de consultores de IA musical, que ajudariam músicos e produtores a navegar nas ferramentas de IA disponíveis, desde a criação até a distribuição da música. Enfim, essas profissões que estão surgindo vão fazer a ponte entre a tecnologia e a criatividade humana, criando um ecossistema novo e colaborativo para a música. A IA vai ser um instrumento poderoso, mas no final das contas, ainda vai precisar do toque humano para dar e guiar o que ela cria. Com essa mensagem inspiradora, né, a gente encerra o episódio de hoje do podcast Artificial. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima. Só para vocês lembrarem que eu vou deixar aqui o nome de todas as ferramentas. Então, se você é uma pessoa que sempre quis ser um artista musical e ainda não teve a chance, a oportunidade, eu acho que você deveria dar uma olhada aí. Eu vou deixar alguns cursos que eu achei na internet sobre esses aplicativos, essas ferramentas. E aí você começa ali a produzir sua música, né? Começa a fazer algo aí que você teve esse sonho sempre, ok? Um grande beijo e até a próxima.